Aloysio Mercadante tomou posse hoje como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A cerimônia no Rio de Janeiro terá a presença do presidente Lula. Repórter Matheus Coelzer está lá e traz mais detalhes desse encontro. Bom dia, seja bem-vindo, Matheus. Bom dia para você também, Cláudia, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu falo ao vivo aqui em frente à sede do BNDES, onde a gente começa a acompanhar toda essa movimentação já mais desde cedo, né, sobre a posse de Aloysio Mercadante para o BNDES, nome que já tinha sido cotado desde o dia 25 de janeiro. E aí esteve também ali um imbróglio sobre a possível, né, se seria aprovado sua possível nomeação em virtude da lei das estatais, por ele ter participado da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está acompanhando essa movimentação desde cedo. A previsão era que começasse por volta das 10 horas da manhã. A gente segue aqui acompanhando, houve um atraso e na sequência deve haver então o pronunciamento do presidente, com a participação também do vice-presidente Alckmin e, ao que tudo indica, também a presença de Dilma. Mas não é só esse assunto que vai ser tratado, a posse do presidente aqui do BNDES, Lula, que já falava anteriormente sobre a necessidade do BNDES voltar a ser um banco em prol da população. Lula vai estar aqui no Rio de Janeiro, naquela questão que já havia sido tratada sobre as visitas que seriam realizadas a diversos estados. Aqui na capital fluminense ele tem uma agenda agora pela manhã, depois aqui da posse que vai acontecer no BNDES, há uma visita em Benfica, na zona norte aqui do Rio, onde ele vai participar de uma inauguração do Centro de Oftalmologia. Aqui no Rio de Janeiro a gente viveu um período pós-pandemia, onde diversas cirurgias eletivas tiveram que ser interrompidas e alguns outros serviços da área da saúde foram precários. Há um investimento aí superior a 600 milhões de reais, não só para o Rio de Janeiro, mas também para outros estados que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve estar acompanhando e deve estar realizando ao longo dos próximos meses, principalmente depois do período de carnaval. Aqui no Rio de Janeiro também vai ser falado sobre outras obras. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem diversas obras que foram paralisadas e é justamente nesses estados que o presidente quer tratar e entender o que de fato, o porquê das obras foram paralisadas e como vai ser essa retomada. Portanto, uma agenda bastante cheia. Na parte da tarde ele também, além de Benfica, vai visitar outros centros de saúde. Depois ele vai para o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Está prevista a volta, o retorno dele para Brasília entre 5 e 6 horas da tarde. A gente fala então aqui de frente do BNDES, na sede, no saguão, e a partir de agora a gente já vai acompanhar toda essa movimentação que deve começar em instantes e o pronunciamento também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim que a gente tiver mais informações, a gente volta aqui na programação. Cláudia. Obrigada, hein, Matheus. Então a gente te aguarda sobre qualquer novidade. Até mais. Bom, a gente já está agora com o nosso comentarista, o Diogo Schelp, para comentar os principais destaques de hoje. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. A gente viu aí com o Matheus uma agenda cheia do presidente Lula hoje e a principal delas talvez seja essa posse aí do Aloysio Mercadante como presidente do BNDES. Pois é, bom dia, Cláudia, bom dia a todos. O presidente Lula pediu, né, à sua equipe, uma agenda positiva nesse mês de fevereiro. O que acontece? Em janeiro, obviamente, existiu aí bastante bate-cabeça entre integrantes da equipe do governo em relação a questões de economia e, obviamente, teve o tema dos atos de 8 de janeiro, né, os atos golpistas, que, obviamente, trouxeram atenção para um tema que, evidentemente, não diz respeito, digamos assim, aos objetivos, às promessas de campanha de Lula, né? Então, ele precisou, digamos assim, virar a página dessa história, que obviamente foi uma página traumática aí da República Brasileira, e ele procura agora essa agenda positiva. Então, inauguração de obras, o que tiver para ser inaugurado, Lula pediu que esteja na programação da sua agenda, para que ele se apresente à população como alguém que já está apresentando coisas, né? Ainda que sejam obras que tenham começado em governos anteriores. Sobre a posse de Mercadante no BNDES, é um tema importantíssimo, porque Lula considera que o BNDES, que é um banco nacional de desenvolvimento, deve ter um papel essencial no crescimento econômico, na geração de empregos no Brasil. A grande discussão que se dá é em relação à volta dos financiamentos externos do BNDES. Há uma grande polêmica em relação a isso. O BNDES, nessa nova gestão, deve voltar a fazer esses financiamentos
E há um grande questionamento sobre como isso vai acontecer, porque nos primeiros governos do PT, isso gerou muita discussão, problemas de corrupção em outros países, uma concentração muito grande de financiamento na mão de poucas empresas, 2 ou 3 construtoras brasileiras tiveram mais do que 90%, por exemplo, dos financiamentos na América Latina para obras de infraestrutura. Então, esses são apenas alguns dos exemplos de por que essa questão da volta dos financiamentos é tão discutida. A outra é o alto nível de subsídio que muitos desses financiamentos têm, ou seja, subsídio que é bancado basicamente com recursos do Tesouro Nacional. Muito bem, Diogo, te convido